E aí galera, beleza? Eu tava aqui no meu TikTok dando uma olhada e eu acabei vendo a despedida do Miranda. Lembrei que essa semana também, essa última semana, aconteceu a despedida do Gareth Bale. São dois jogadores que foram muito bem nas suas carreiras, foram muito consolidados, inclusive se enfrentaram durante a carreira. E me veio uma ideia na cabeça de pesquisar e montar uma seleção com 11 jogadores, um de cada posição, que começaram a carreira em uma posição e mudaram durante a carreira, que foi uma coisa que aconteceu com Gareth Bale, que eu vou falar durante o vídeo. Eu fiquei pensando, depois de procurar um pouquinho sobre, o quanto eu fico admirado de ver um treinador, por conta de características de tal jogador, trocar ele de posição e potencializar o quanto esse jogador pode jogar. E por isso eu resolvi trazer essa seleção. Primeiramente no gol, que foi pra mim a missão mais difícil de todas, é trazer um goleiro que começou jogando como atacante, como meio de campo e foi recuado pro gol. Até porque por conta de características, é muito difícil você achar um goleiro que era atacante e durante a carreira acabou virando um goleiro. Mas, depois de muito pesquisar, achei um goleiro que durante o Sub-14 era atacante. E exatamente, ele era atacante. O Nubel, goleiro que eu já tô no Mônaco, ele no Sub-14, lá no Schalke 04, ele era atacante. O treinador bateu o olho, viu esse moleque, tipo, não tá fazendo muitos gols, não tá jogando tão bem. Vou recuar ele e resolveu mudar ele de posição, botou ele no gol e deu super certo. Até porque hoje o Nubel é um dos goleiros da seleção alemã e um dos bons goleiros que a geração alemã proporcionou pra gente. Já nas duas laterais, eu trouxe dois laterais que começaram a carreira como pontas e acabaram sendo recuados para lateral por conta de característica mesmo em si. Mesmo jogando muito bem pelas pontas, conseguiram atuar muito melhor como laterais. Eu tô falando, na minha lateral direita, do Antônio Valenta, que foi um dos ótimos laterais da era Alex Ferguson no Manchester United. E lá, ele jogou durante muitos anos, começou como ponta e acabou sendo recuado pelo professor Alex Ferguson e deu super certo. E ele terminou a carreira consolidado, sendo muito consolidado como lateral direito. Na esquerda, eu vou falar de um jogador que atualmente ainda joga, e se joga muito bem por sinal. Um dos melhores laterais esquerdos do mundo, na minha humilde opinião, que é o Alphonso Davies, que também começou como ponta e foi recuado para lateral. Muito ali na transição entre a base e o profissional. A dupla de zaga, eu resolvi trazer uma dupla de zaga que bota medo em qualquer centroavante. Primeiro, o Sérgio Ramos, que pra mim é um dos melhores laterais do mundo e da história. Tipo, eu sou muito madridista, sou muito torcedor do Real Madrid e ver o que ele fez, principalmente na La Décima, como zagueiro, foi sensacional. Mas sem tirar o foco do vídeo, ele começou lá no Sevilha como lateral direito e quando ele se transferiu para o Real Madrid, ele ainda jogava como lateral direito. E acredite se você quiser, quando ele chegou, bem na época que ele chegou, o treinador do Real Madrid era nada mais, nada menos que Vanderlei Luxemburgo. Ele mesmo, o nosso Pofechô. O Pofechô pegou ele, viu que ele poderia jogar muito melhor como zagueiro, botou ele na zaga e foi a melhor decisão da vida dele como treinador, na minha opinião, claramente. Do lado dele, eu coloquei um zagueiro que todo mundo também vai conhecer, que é o Mascherano, que atuou aqui no Brasil, atuou no Corinthians, jogou no West Ham, só que na época que ele jogava no Corinthians e no West Ham, ele era volante, e aí quando ele chegou no Barcelona, a disputa pela volância era nada mais, nada menos contra Sérgio Busquets, uma lenda no clube, que na época ainda não era essa lenda toda, mas hoje é uma lenda no clube, e ali ele sentiu que ia ter um pouco de dificuldade para buscar a posição dele, e aí conversando um pouco com o treinador e tal, ele foi recuado para a zaga e deu super certo, se tornou um ótimo zagueiro, jogava ali na mesma posição que o Puyol, que é uma das lendas do clube, que já tinha se aposentado, então deu super certo, encaixou super bem, ele se tornou um excelente zagueiro e essa é minha dupla de zaga.
No meu meio campo, para abrir com chave de ouro, eu coloquei Philipp Lahm, que todo mundo deve estar me achando maluco de estar lembrando dele, porque ele grande parte da carreira jogou como lateral direito. Mas quando um carequinha, um tal de Pep Guardiola chegou no Bayern de Munique, e ele falou isso abertamente. Ele falou isso em várias coletivas, falou que Philipp Lahm poderia jogar em qualquer posição. E nesse momento, quando ele chegou lá, ele pegou o Philipp Lahm e colocou ele como volante. E deu super certo, porque ele era um cara muito técnico. Ele não estava tão veloz mais, então deu super certo, encaixou super bem. E ele foi um ótimo volante durante a era Pep Guardiola no Bayern de Munique. Continuando meu meio de campo, como segundo volante, eu coloquei Schweinsteiger. Duvido você pronunciar melhor que eu, Schweinsteiger. O Schweinsteiger. Ele começou a carreira como ponta direita. Eu nem consigo imaginar isso. E ele como ponta direita, Luiz Van Gaal chegou no Bayern de Munique, viu ele jogando naquela posição e percebeu que ele não era jogador para aquela posição. Ele poderia jogar muito melhor como segundo volante. Pegou ele e mudou ele para segunda volância e deu super certo. E ele se tornou um monstro sagrado jogando ali. E para fechar meu meio de campo, um meio de campo bem defensivo, eu coloquei ele, Joelinton, que é um dos casos mais recentes dessa mudança de posição que aconteceu. Joelinton era atacante, centroavante e vivia uma seca de gols, até que o treinador novo do Newcastle chegou lá, percebeu que ele poderia jogar e render muito mais como volante, como segundo volante, recuou ele para essa posição e deu super certo, porque em menos de 10 jogos ele se tornou o jogador com mais desarme na Premier League. Você tem noção disso? Ele era um atacante e virou um volante e se tornou um dos caras mais importantes do time no Newcastle. É absurdo. E agora vamos pro trio de ataque, que é o que eu acho que todo mundo já tá esperando. No trio de ataque eu coloquei pela ponta esquerda Gareth Bale, que foi onde eu comecei falando lá no início do vídeo. Ele era lateral esquerdo no Tottenham, foi avançado para jogar como ponta e se tornou um excelente ponta. Um cara que fez gol de bicicleta em final de Champions, um cara que custou 100 milhões na época, que era um dos maiores valores do mundo. Se tornou uma lenda do Real Madrid. Sem dúvida, um excelente ponta esquerda pra gente começar com o pé esquerdo. Esquerdo. No nosso ataque. Na nossa ponta direita, eu coloquei o único jogador que atua no futebol brasileiro atualmente, Everton Ribeiro. Que, acredite se quiser, começou como lateral esquerdo no Corinthians. Lateral esquerdo, isso mesmo que você tá ouvindo, lateral esquerdo. E hoje ele é um dos melhores, se não quiçá o melhor meio de campo, ponta esquerda, meia esquerda. E onde você colocar ele para jogar do meio para frente, ele joga e joga com maestria. Everton Ribeiro é o nosso ponta direita. E para fechar o nosso time, um centroavante que é uma lenda do futebol, um cara que fez um gol inesquecível na Copa de 2010, um cara que começou como ponta direita e se tornou um dos melhores centroavantes da história do Arsenal, da Premier League e do futebol. Ele, Van Persie. E aí, gostou da minha seleção? Se tiver gostado, curte. Se não tiver gostado, comenta, fala o que você trocaria em cada posição, pode ficar super à vontade. E aproveita para se inscrever no nosso canal e compartilhar para geral, para todo mundo vir dar a sua opinião. Fechou? Tamo junto, é nóis e até o próximo vídeo.